Sobre a questão dos MGTOWs e os realistas, ou os MGTOWs e os tradicionalistas, conservadores religiosos, é verdade que existe uma rixa, só que a rixa ela é muito mais desses outros grupos em cima de MGTOW do que MGTOW em cima desses outros grupos. Porque o que um MGTOW quer? O MGTOW ele só quer ficar na dele. Ele quer ter o direito de manter os recursos dele, o dinheiro dele, os direitos dele e não perder a liberdade dele por causa de outras pessoas. Então, assim, o MGTOW ele só quer ficar na dele, ele não quer ser usado nem pela direita conservadora tradicionalista e nem pela esquerda feminista, porque existe o ginocentrismo de direita e o ginocentrismo de esquerda. Aliás, agora com essa mudança no Brasil aí da possível eleição aí do Bolsonaro, dele se tornando presidente, a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que ficar de olho para não surgir uma direita conservadora tradicionalista que vai colocar a mulher num pedestal e querer usar tudo quanto é homem como boi de carga, né? Basicamente querer pressionar todos os homens a casar e ter filho, ou punir financeiramente através de impostos ou alguma outra coisa os homens que não querem casar e não querem ter filhos. Então, assim, se existe uma rixa, essa rixa vem dos outros grupos para cima de MGTOW e não de MGTOW para cima desses grupos. E é que nem o TFM falou, assim, tu tem duas soluções. A primeira solução é lidar com as mulheres, acabar com os privilégios e direitos extras delas e resolver as leis de casamento, divórcio, vara de família, pensão, Maria da Penha e tudo mais. Ou tu tem a segunda solução, né, de ficar simplesmente punindo os homens. A solução mais simples e mais fácil é simplesmente ficar punindo os homens que não querem fazer parte do plano deles. Porque a primeira solução de lidar com as mulheres é uma coisa bem mais trabalhosa. Só que o que é mais engraçado desse pessoal tradicionalista, conservador e realista é que assim, a gente como MGTOW, a gente apoia o plano deles. A gente sim, eu sei que tu quer se casar e tu quer ter um casamento assim com a lei do teu lado e conseguir manter o casamento, ter direito sobre os filhos, ter direito sobre a tua mulher da mesma forma que ela tem direito sobre tu. Tipo, beleza, cara. Tipo, a hora que tu quiser tocar esse teu plano, a hora que tu quiser fazer reforma nas leis e tirar privilégios de mulheres, a gente apoia vocês. A gente não vai querer ter o mesmo estilo de vida que vocês, só que assim, tem nosso total apoio. Isso é uma coisa que parece que os tradicionalistas e conservadores, eles não ou não percebem ou não reconhecem, porque é aquela coisa, tu tem o tradicionalismo, conservadorismo antigo, que era patriarcado, no qual o homem ele tem autoridade sobre esposa e filhos, o homem tem autoridade sobre a família, só que o pessoal tradicionalista e conservador de hoje em dia, eles abandonaram totalmente isso, eles viraram um bando de trad cuck. Tipo, eles querem se sacrificar pela mulher e pelos filhos, mas eles não querem ter nenhuma autoridade, nenhum poder sobre eles ou ganhar qualquer benefício, assim, com casamento ou com paternidade, que é uma estupidez. Então a gente quer, como MGTOW, a gente quer ajudar o plano deles. E não só isso, a gente tá avisando, cara, se tu fizer isso, vai dar merda, entendeu? Tu não pode tentar se casar ou ter filhos antes de resolver esses problemas. Na verdade, a gente está sendo, como MGTOW, nós estamos sendo até solidários com esses caras. Mas não adianta. O pessoal de direita, conservador, PUA, realista, os caras ficam com esse escravocetismo de falar assim: ah, não, tu não consegue mulher, né? Tu não deve conseguir mulher, tu é cabaço, alguma coisa assim, virgão, sendo que tem um monte de MGTOW que, nossa, dá pra contar na quantidade das duas mãos e ainda faltar dedo a quantidade de mulher com quem eles transaram, se relacionaram. Que é um escravocetismo, é fazer shaming. Por quê? Porque o MGTOW ele não valoriza tanto a companhia feminina, o sexo, porque, convenhamos, é aquela expressão, mulher é tudo igual, só muda o endereço, né? E o realista não, o realista ele realista, tradicionador, tradicionalista, conservador. Esses caras ainda têm aquela visão meio idealizada da mulher, aquela visão idealizada do casamento, da paternidade e tudo mais. E daí uma coisa que me veio à cabeça tem aquele filme Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson, que conta a história ali da América Central, lá do Império Azteca, que eles iam simplesmente capturando prisioneiros de guerra e de outras vilas e sacrificavam a roda, assim, sacrificavam milhares de pessoas. Então, assim, quando eu vejo esse pessoal tradicionalista, conservador, esses homens tradicionalistas e conservadores, o que eu imagino é o seguinte, eu imagino assim,
Imagina que a pirâmide do sacrifício gigante assim é o feminismo, sabe? O feminismo tanto de esquerda quanto de direita, é ginocentrismo, é isso. A pirâmide é o feminismo e o ginocentrismo. E daí esses caras, tradicionalistas e conservadores, eles não estão sendo arrastados à força para subir a pirâmide. Não, eles estão subindo a pirâmide por livre e espontânea vontade. Imagina que essa subida da pirâmide, essa caminhada, é aquele momento assim de tipo começar a morar com a mulher, se casar com ela, ter uma união estável. Tu começa a tomar aquela surra assim da mulher querendo controlar a tua vida, querendo exercer o poder do Estado contra ti, é, querer te punir se tu faz alguma coisa errada, entendeu? Então essa subida da escada é simplesmente o casamento, a paternidade, o cara perdendo a liberdade dele, perdendo os direitos dele. E os caras estão subindo por livre e espontânea vontade. E daí o projeto de vida dos caras é continuar subindo essa escada, achando que essa escada, essa subida vai durar para sempre, ou quando chegar no topo da escada vai ter algum prêmio. Beleza, pro pessoal assim, pros caras que nunca se divorciam, nunca tomam uma falsa acusação, assim, não perdem a esposa, não perdem os filhos, beleza, a vida deles é aquela subida da escada, é uma escada infinita até o dia que ele morre. Não, eu não sei, eu tenho aquela visão assim do casamento assim como algo que me aprisiona, algo negativo, algo ruim. Eu não sei se o resto da comunidade MGTOW, assim, se todo mundo pensa assim, ou se tem alguns que são relutantes, que gostariam de casar ou ter filho, mas tipo as leis não contribuem, né? Não ajudam para isso. Mas a minha visão é algo que me limita, é algo que atenta contra a minha liberdade, é algo que traz riscos. Só que os caras tradicionalistas e conservadores eles veem como algo benéfico. Então, beleza, na melhor das hipóteses, o cara vai continuar subindo a escada, ralando ali, tendo que mostrar resultado, trabalhar, bancar a mulher, bancar os filhos e tal, ser o responsável, né, o protetor e provedor assim da família e tudo mais. Numa situação atual que tu não tem autoridade sobre a família, mas a vida dele vai ser isso, vai ser ficar subindo a escada indefinidamente. Isso os que tiverem uma vida boa, assim, um resultado bom, não se divorciar, não perder nada. Só que daí os que se divorciam, perdem casa, tem que pagar pensão, perde os filhos, entendeu? E tudo mais, tem que voltar a morar na casa dos pais, alguma coisa assim. Esses são os caras que assim, a escada deles simplesmente termina. E chega aquela hora de ter que deitar naquela lápide, naquela cama de pedra e ser sacrificado. Então aquela cena do sacerdote, né, abrindo o tórax do cara, tirando o coração dele e levantando o coração dele assim pro sol para todo mundo ver, isso daí praticamente é como se fosse assim aquele momento do divórcio, né, cara, do resultado ali do divórcio, de quando o cara percebe que fudeu, que a vara de família mete gostoso no toba dele. É a hora que o cara perde a casa, é a hora que o cara perde os filhos, é a hora que o cara tem que ficar pagando pensão durante 2 décadas ou até mais, que nem tem esse caso aí do Alexandre Frota, né, que ele fala dos filhos que até já passaram dos 20 anos e ficam recebendo pensão e tudo mais. E daí beleza, essa cena assim, quando abre o tórax do cara e tira o coração, é a hora que o cara é sacrificado, né, a hora do divórcio que ele perde tudo e se torna um escravo. E daí depois o que eles fazem com o corpo, né? No filme eles pegam aquele corpo com o tórax aberto, sem coração, simplesmente jogam escada abaixo e desce centenas de degraus de pedra e o corpo quando chega lá embaixo tá todo em frangalhos. Isso daí para mim seria, por exemplo, os caras que assim depois de um divórcio, depois de ser divorce raped por uma mulher, eles não conseguem reerguer a vida deles de novo. Sabe, a penalização ali da pensão, da perda de bens, assim, e tudo mais, e da mulher poder colocar na justiça a qualquer momento e perder os filhos, isso é tão grande que o cara nunca mais consegue se reerguer ao mesmo patamar que ele estava antes de começar esse relacionamento de coabitação, de casamento com essa mulher. E daí tem aquela parte mais triste, né? Tem aqueles caras que ou ficam tendo o resto da vida essa vida aí de merda, ou tem aqueles que acabam não aguentando mais e se sacrificando. Que daí é finalmente a hora que o corpo tá todo despedaçado e tipo ele passa pelo último degrau e cai ali na terra para todo mundo ver. E o pior de tudo é que desde quando o casamento foi destruído, desde quando começou essas leis de divórcio, que pode se divorciar por qualquer coisa, pensa na quantidade de cara que acabou se suicidando por causa disso.
por causa de ter sido divorce raped. E pelo menos nessa imaginação, nessa alusão aí que eu tô fazendo do cara descendo a escadaria e caindo na terra ali todo quebrado para todo mundo ver, do cara que se suicida, o detalhe é que nos últimos 50 anos a mídia não dá a mínima. Imagina a quantidade de cara que se suicidou, cara, por causa de divórcio, por causa de perda de filhos, para não ir pra cadeia e tudo mais. Pelo menos nessa comparação que eu tô fazendo, assim, o corpo cai ali na terra e todo mundo vê, né? Agora, na vida real, ninguém sabe, entendeu? Ninguém fica sabendo, ninguém se importa, a mídia não dá a mínima. Então, essa é a recompensa, né? Essa é a recompensa do cara tradicionalista, conservador aí que quer se casar, quer ter filho. É uma vida assim de trabalho, subir numa escada infinita, ou basicamente ser sacrificado e ter uma vida de merda, nunca mais conseguir se reerguer, ou o caso mais triste do cara que não aguenta mais, que acaba tirando a própria vida e ninguém vê, ninguém dá a mínima.